Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Um raio roxo surge do céu, como um prenúncio sinistro. O prota urra enlouquecido, em um acesso de fúria incontrolável. E a senhorita Chuchu indaga, com a voz embargada pela preocupação. Zuofan! Ela bate na barreira, desesperadamente gritando. Zuofan! Zuofan! E fecha os olhos, em um misto de desespero e tristeza, chorando e ponderando. Estávamos errados a seu respeito. Na verdade, ele é o que mais está sofrendo pela morte de Ningguer. Ele escolheu suprimir sua dor e nos levar para a segurança, antes de ir atrás de Huangpu Qingtian. E o Yunhai, chocado e sem fôlego, comenta: Eu nunca vi o irmão Zhuo perder o controle desse jeito. Ele sempre foi sábio e calmo, uma montanha indomável, igual a um verdadeiro líder. Nunca esperei que ele tivesse um lado frágil. Que dor e tormenta da qual o seu coração deve estar sofrendo. Ele reflete pesaroso, para ele mostrar tal pesar, e a mente por trás disso tudo, o estado regente. E o mestre Leng ri, curioso, questionando. Primeiro-ministro, poderia repetir o que disse? E o primeiro-ministro Zhuge, em tom analítico, responde. Um herói sempre se apaixona pela princesa. Eu nunca pensei que tal garoto cauteloso fosse acabar em tal clichê. Uma pena. E o mestre Leng, de forma perspicaz, afirma: é por causa da sua natureza paranoica, por seu coração morto, que um homem que nunca deveria ter uma fraqueza, perde sua mente por uma coisa tão simples. Pessoas emocionais têm reações normais quando excitadas, enquanto aqueles mortos por dentro, uma mera centelha pode detoná-los e colapsá-los por dentro. O primeiro-ministro Zhuge observa, enquanto o prota urra, com a voz carregada de ódio. Huangpu Qingtian. Todos se espantam. O prota quebra o chão com a força, demonstrando sua fúria devastadora, bradando. Eu quero seu cadáver. Ele salta com tudo, como uma fera enraivecida, voando, e a senhorita Chuchu, chorando, em um misto de angústia e súplica, implora. Zuofan, não vá. Você sabe que é uma armadilha. Ela cerra os dentes, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pedindo, não vá. Ela fica trêmula, caída de joelhos, enquanto a mestra da torre, provocando, observa. Criança, ele está fazendo isso por outra, não por você, então por quê? E ela se irrita, rebatendo com firmeza. Matriarca, você não disse que ele era frio e cruel? Como ele mudou? E a matriarca fica sem palavras, enquanto a senhorita Chuchu, com convicção, declara. Eu sabia que tinha feito a escolha certa naquela época. Do nada, uma voz surge na mente dela, misteriosa e enigmática. Você quer salvar aquela garotinha? Ela se espanta, enquanto a voz continua, em um tom urgente. Você não precisa falar. Se você deseja salvá-la, venha me ver na floresta, 30 milhas daqui. Mas é melhor que se apresse, antes que a janela feche. Ela só tem 2 horas restantes. E então, a senhorita Chuchu salta, movida por uma esperança súbita, partindo e avisando. Matriarca, eu tenho algo a fazer, voltarei logo. A matriarca chama, preocupada. Qingsheng. Assustada, ela se questiona. Qingsheng. A cena, então, se volta para a saída da terra. É mostrado o portal e alguém, com dúvida, pergunta. Jovem mestre, tem certeza de que ele vai cair numa armadilha tão óbvia? Agora há pouco eu vi a saída da água ativando. Não faria mais sentido eles voltarem até a cidade nuvem do dragão com as 4 pílulas sacro-transbordantes? É o Yu Yushan, que continua argumentando. Se esse for mesmo o caso, sem as pílulas e sem a vitória do debate esotérico, vamos perder de verdade desta vez. E o Qingtian sorri, de forma presunçosa, fazendo um barulho de desgosto e zombando. Idiotas ignorantes, eu já enfatizei qual é o nosso principal objetivo. Com um sorriso maligno, ele declara: desde que Zuofan morra, nada mais importa. E acima de tudo, o Senhor Leng nunca erra. Os outros podem voltar, mas o Zuofan não irá. Um raio roxo surge. Tudo começa a escurecer. E o Qingtian sorri, com a voz transbordando malícia, comentando: finalmente!
Uma explosão acontece à frente deles, e o Qin Tian ri, de forma debochada, provocando. Zuofan, eu pensava que você tivesse o mesmo arreal que eu, mas como você acabou cheio de emoções? Como pode ter se rebaixado tanto? Com um olhar sombrio e cheio de arrogância, ele afirma, agora vejo que sou o único digno de se tornar rei aqui. E o prota urra, com ódio e fúria na voz, Huangpu Qin Tian, tomarei sua vida. Ele parte com tudo para cima. O Qin Tian levanta a mão com um gesto imponente, ordenando, apenas reis são dignos da minha atenção. Um pessoal surge em volta do prota. Ele fica encarando-os e começa a soltar alguns ataques. O Qin Tian se espanta. Uma aura surge e ele conclui, com surpresa e admiração. Nunca esperei que Zuofan fosse capaz de me superar na Batalha das Almas. E avisa, em tom de desafio, você não será capaz de usar sua intenção comigo por perto. E o prota brada, com ferocidade, então eu irei matar todos até o fim. E urra em meio à batalha. Insetos, ele começa a matar todos, sem piedade, gritando, todos vocês! Ele corta mais alguns e urra, em um frenesi assassino, sumam! O pessoal continua a ir para cima do prota. Ele fica doidão, enquanto o Qin Tian pondera, com um olhar calculista. Eu sabia. Sabia que ele estava escondendo sua força. Agora finalmente vamos ver seu limite. E ordena com frieza. Continuem. O pessoal fica com medo. Um raio roxo surge, cortando um cara ao meio. Ele continua a acertar todo mundo. E acertando todos, ele fica doidão, com uma aura sombria. Ele encara o pessoal, que fica se tremendo de medo. Eles então se viram e gritam, em pânico. Corram! Mas o cara é pego pelas costas. Uma explosão acontece. O pessoal que sobrou observa isso, todo trêmulo. E um deles fala, com a voz embargada pelo terror. Merda! E constata, desesperado. Mesmo se corrermos, ainda vamos morrer. Vamos lutar. Eles então partem para cima do prota. E o Qin Tian sorri, com um misto de satisfação e crueldade, comentando. Finalmente entendo sobre o que o Sr. Leng estava falando. O Zuofan calmo nunca cometeria um massacre desnecessário. Plantaria o ódio ao seu redor para realizar suas táticas assustadoras. Podemos ser 10.000, mas o que estão lutando não passam de alguns. Mas com sua mente consumida pela raiva, ele forçou todos a não verem saída da morte, exceto se o matarem. Ele despertou completamente o instinto de autopreservação deles. A vingança está tão enraivecida em suas mentes. E gargalhando, de forma triunfante, ele exalta que ele não é mais temido. E o Yu Yushan, com admiração bajuladora, elogia. O jovem mestre é um gênio. Nem teremos mais que intervir. Ele, mais cedo ou mais tarde, morrerá, consumido por nossos 10.000 homens. E o Qin Tian, calculista, pondera. Dificilmente. Formigas são apenas formigas. Eles nunca vão conseguir acabar com sua vida. O único uso deles é acabar com a energia de Zuofan e revelar as cartas que ele tem escondido. Com um olhar sombrio e cheio de determinação, ele declara: caberá a mim acabar com a vida desse demônio. Ninguém mais é digno. Nem mesmo vocês três. Os três ficam sombrios e o Yanbangui cerra os dentes, com concordância relutante, concordando. O jovem mestre tem um ponto. O monstro está em estado berserker, mas ainda não somos páreo para ele. E o Qin Tian anuncia comandando. Agora é hora de aumentarmos o desafio. Ativem o arranjo. O Yanbangui se espanta. Ele faz um gesto. Um arranjo se forma embaixo do prota. Ele sente uma pressão enorme, esmagadora, jogando-o contra o chão e percebe. Arranjo meteoro. Algumas armas surgem estocando o prota, que se protege com as asas, e o cara brada, com ferocidade, a cabeça do dragão demoníaco é minha. E o outro urra divertindo, não ouse ser ganancioso, siga o plano e imobilize as asas dele. Qualquer erro a partir de agora vai direcionar a fúria do jovem mestre para você. A cena então se volta para o lado de fora, e o líder do estado regente, com preocupação, adverte. Sr. Leng, o pirralho vai ficar cada vez pior se não for morto logo. E o mestre Leng, enigmático, pondera. Quem sabe, com um sorriso, confiante
Ele lembro que sua morte está nas mãos do jovem mestre. O mestre do estado regente faz um barulho de desgosto. A cena então continua. O pessoal ataca o prota, que, utilizando o olho dourado, desvia. O pessoal fica incrédulo. Eles indagam, confusos. As armas espirituais, onde estão? O prota faz um gesto com a mão, jogando-a para baixo. Um raio roxo aparece, acertando-os. E o prota se levanta, doidão. O Yu Yu Shan fica com medo, estendendo a mão e alerta, com a voz trêmula. Jovem mestre, essa coisa é uma aberração da natureza. Se isso continuar, nosso exército de 10.000 sumirá em breve, sem mencionar que todos os clãs da Cidade Nuvem do Dragão e os mestres das casas estão observando a gente. Estivemos planejando e esquematizando por tanto tempo para prender um único homem, e se mesmo assim não conseguimos lidar com ele, vamos virar a piada do Império. E o Qing Tian retruca, com irritação. Eu sei, não preciso que você me lembre. E lamenta, com frustração. Não pensei que teria que ir tão cedo. Que bando de lixos inúteis. Ele vai em direção ao prota. E o Longsan olha para o mestre Gil, com curiosidade e espanto, questionando. Velho Gil, aquilo é? E o velho Gil, incrédulo, confirma com a voz embargada. Sim, é. É o raio roxo do meu olho, mas parece mais forte que o meu. A mestra da torre se espanta com a aproximação de Qing Sheng, e ela, preocupada, pergunta, Qing Sheng, o que aconteceu? E a Qing Sheng responde de forma evasiva, nada, e indaga ansiosa, como ele está? A mestra da torre, com resignação, sugere, veja você mesma. Ela então se espanta com a cena, refletindo, com um misto de tristeza e admiração. Zhuo Fan, uma lágrima corre do olho dela, e ela pensa, com melancolia, está de luto? É mostrado o prota massacrando os adversários. Um cara ataca. O prota agarra o rosto dele, acabando com ele rapidamente. O pessoal observa e alguém grita, em desafio, Zhuo Fan. O Marquês da Espada, com expectativa, anuncia, parece que Huangpu Qing Tian finalmente vai entrar em ação, e o Qing Tian parte para cima. O prota então se vira rosnando, com a voz carregada de ódio. Huangpu Qing Tian. Ele prepara um ataque, enquanto o Qing Tian prepara um soco, brada, com um grito de guerra, técnica corporal do tirano imperial. Ele lança o soco. Os dois ataques ficam perto para colidir. O Qing Tian sorri, o prota urra. Os dois ataques se chocam e o pessoal grita, em pânico. Não! Corram! Fiquem longe deles! Eles são consumidos pelo poder. Uma explosão extremamente grande ocorre. O prota recua. O Qing Tian também. Os três observam isso com medo. E o Tianshang pensa, com desespero, como eu conseguiria superar esses monstros? E o mestre Fang conclui, é um impasse. Agora é mais do que óbvio, porque o garoto estava tão calmo quando aceitou a missão. Ele está confiante de sua vitória. Desde que ele consiga sair vivo dessa luta, irá crescer como o soberano número 1 de Tianyu. Nem mesmo o legado de 1000 anos do estado regente será de utilidade. E o Qing Tian, com raiva, pensa, com um misto de frustração e fúria, eu sou o jovem mestre do estado regente. Estive invencível desde que nasci, mas existe alguém capaz de me ameaçar. Ele fica trêmulo e, explodindo de raiva, brada, com um grito de desafio. Zhuo Fan, hoje você deve morrer. O prota vai em direção a ele, preparando um ataque. Esse ataque passa do lado, e o Qing Tian prepara um soco. O prota desvia e uma explosão acontece. O pessoal é pego pela explosão, sendo empurrado, enquanto um deles alerta com urgência. Vamos acabar mortos, mais cedo ou mais tarde, se ficarmos tão perto. Melhor nos apressarmos para encontrar um lugar seguro. E o Qing Tian é mostrado em meio à fumaça. Uma mão surge. Ele então se espanta e o prota lança uma joelhada na cabeça dele. Ele é acertado e prepara um ataque contra o prota, que desvia habilmente. E o Qing Tian sorri ao ver uma abertura. Ele muda o ataque, gritando, com um misto de fúria e determinação. Vá para o inferno, Zhuo Fan. Corpo de diamante dos 9 dragões. Garra do dragão empoderado. E o pessoal observa.
O mestre Fang comenta com espanto. O quê? Corpo de diamante dos 9 dragões? Nunca imaginei que veria tal técnica de cultivação nível terra aparecer novamente. E a mestra da torre pondera com admiração. Então essa é a lendária? O olho do prota fica dourado. Uma explosão enorme acontece. É mostrado um buraco no chão, e o prota sobrevoa atrás de Qin Tian, que pensa, alertando, merda, aquela técnica de novo. Ele se vira rapidamente, e o prota aparece lançando um soco. Esse soco acerta o Qin Tian. Uma explosão enorme acontece no chão, e o mestre Fang pondera, com perplexidade. O garoto. O que aconteceu? Existe uma arte marcial no mundo que eu não conheça? Eu conheço todas originadas de Tianyu. Então como? Ele fecha os olhos e conclui, admirado. Esse garoto gosta de surpreender os outros. E a mestra da torre pensa, com satisfação. Ele não desaponta. E o mestre do estado regente sorri, afirmando, Qin Tian não é páreo para o pequeno monstro. Só podemos depender do plano do Sr. Leng, se quisermos derrotar ele. E o mestre Leng pondera, o mestre do estado, ao ver já restringir a visão dos anciãos sobre o jovem mestre, e sorrindo, tranquiliza, confiante. Não se preocupe, mestre do estado, tudo está indo como o plano. E o mestre do estado regente sorri. A cena mostra a cratera no chão. O Qin Tian sai dela, como um demônio enfurecido, berrando que nem um louco. Um raio roxo passa por ele. Ele se assusta, desviando por pouco, e pensa, com um misto de surpresa e respeito, ele acabou de quase arrancar minha cabeça. Zhuo Fan, você é o único que pode me ameaçar. Ele agarra a asa do prota, refletindo, você deve morrer. E enfurecido, brada, te peguei. Ele lança um soco contra o prota. O prota observa o soco e utiliza o olho, então desaparece. E o Huangpu Qin Tian se espanta, leva um golpe pelas costas e cogita. Essa técnica é realmente imprevisível. Eu não consigo nem prever sua próxima ação. Isso é tudo o que posso fazer. Eles continuam a trocar golpes, e Qin Tian cogita. Não! E brada. O que diabos vocês estão olhando? Ativem o arranjo. E o Yu Yushan questiona. Mas, jovem mestre, você não disse que deveríamos esperar? E o Qin Tian, completamente enlouquecido, vocifera. Eu não consigo mais esperar. Ativem a merda do arranjo. E o Yu Yushan se espanta, e levantando a mão, ordena. Rápido! Ativem o arranjo. Uma luz começa a surgir, e um arranjo se forma em volta deles. E o prota reflete. Um espaço selado? Ele descobriu a natureza do meu olho divino do vazio? O inventor é inusitado. E o mestre Leng comenta. É cedo demais para usar isso. Que eu saiba, o garoto é um perito em arranjos. Quanto mais segurarem a ativação do arranjo, melhor, já que isso o pegaria de surpresa. Mas o mestre do estado regente olha para ele, retrucando. Se não for usado, receio que Qin Tian não aguentará muito, Sr. Leng. O garoto tem alguma chance de sair do arranjo agora que foi ativado? E o mestre Leng responde. Mesmo como um grão-mestre em arranjos, as chances são mínimas, na melhor das hipóteses. O mestre do estado regente pondera. Então está tudo bem, você está apenas preocupado que, com tempo suficiente, ele descobrisse a natureza do arranjo. Já que as chances são quase nulas, por que ficaria preocupado? E o mestre Leng toca o queixo, observando. Não, quando eu faço meu movimento, eu faço questão de roubar cada minuto de vitória do meu inimigo, e eu dobro isso contra inimigos excessivamente perigosos. E o mestre do estado regente pondera. Temos uma disputa entre planejadores, o que é bem mais cruel que qualquer luta entre cultivadores. E o prota pondera. Arranjo de selamento de 6º grau, órbita microscópica. Ele olha para trás e reflete. Ao entrar, a pessoa vai se encontrar em um outro mundo. O único jeito de escapar é empregando o poder dominante para esmagar o céu e a terra deste mundo miniaturizado. Com o espaço selado, meus movimentos estão restritos. Ele se abaixa e conclui. Esta batalha agora é inevitável, e o único resultado viável. Ele prepara um soco, declarando Huangpu Qin Tian, e cogita. É a vitória, e o Qin Tian, como um louco,
brada: venha, Zhuofan. E o prota pondera: ou é a morte. Os dois ataques se chocam. Uma explosão acontece e eles continuam a trocar golpes, um atrás do outro, até que o prota é acertado no rosto, enquanto Qin Tian também é acertado. Uma explosão acontece novamente, e os dois recuam e se encaram, e o Qin Tian provoca: Zhuofan, ainda não se passaram 1000 movimentos, mas você já está cansado. O prota observa. A cena se volta para o lado de fora, e Tianshan comenta: Huangpu Qin Tian é realmente espantoso. Enfrentando um oponente como Zhu Fan, ele até ousou se segurar, e o mestre Fang ri contestando: claro que não. Foi Zhu Fan que usou energia demais, e há tempos ultrapassou seu limite. E o Tianshan se espanta, e o mestre Fang encara-os, explicando: não vem? O raio roxo enfraqueceu e seu corpo está começando a ceder. Ele deve ter contado com o raio roxo para aumentar seu poder enquanto enfrentava Huangpu Qin Tian, mas o fardo excede o limite que seu corpo aguenta. Sua técnica estranha lhe permitiu revidar, mas agora que está selado pelo arranjo, ele está no fim da corda. Ele parece estar no mesmo nível que Huangpu Qin Tian a cada ataque, mas ele está cansado, portanto, o resultado é óbvio. E o Qin Tian se defende dos ataques do prota. A senhorita Lu chora, assim como a senhorita Chuchu. O prota prepara um soco. E o Qin Tian cogita: agora! Ele contra-ataca, bradando: técnica corporal do tirano imperial. O prota é acertado e cospe sangue. Qin Tian pisa no peito do prota provocando: esquentadinho, cadê todo aquele seu poder? Você não tinha um bolso cheio de truques? Ele ri e zomba: você pensou mesmo que eu não perceberia que o raio roxo está te dando poder enquanto te devorava por dentro? Você trouxe isso a si mesmo, não eu. Você estava apenas bebendo veneno para saciar sua sede. Ele começa a pisar no peito do prota e esbraveja: você nunca foi páreo para mim. Uma vergonha. O prota perde a consciência e Qin Tian declara: com seu talento, se tivéssemos lutado por mais tempo, o verdadeiro rei talvez fosse diferente, mas você é um idiota. Você perdeu a compostura devido a uma garota burra, o que prova que você não é qualificado para ser rei. O único rei verdadeiro neste mundo sou eu, Huangpu Qin Tian. Ele levanta o pé e promete: já que você está tão consumido pelo amor, logo o mandarei para o lado daquela garota burra. Ele prepara para dar o pisão, sentenciando: para a morte daquela garota miserável, deixá-lo deste jeito. Faz a sensação de matá-la ainda mais doce. Ele gargalha enquanto lança o pisão, mas se espanta, enquanto o prota aguenta o pisão dele, e ri, desafiando: Huangpu Qin Tian. Ele lança um ataque gritando: você nunca me matará. E o Huangpu recua e berra: impossível, como ele ainda tem tanto poder. E o prota brada: Huangpu Qin Tian, mesmo que eu morra hoje, eu te levarei comigo. E sentença: olho divino do vazio, desbloquear limite. Um poder enorme começa a surgir do corpo do prota. Uma nuvem aparece no céu, e um raio enorme surge. E o Qin Tian, boquiaberto, observa, enquanto o mestre Fang comenta: o garoto estava escondendo tal habilidade? Mas será que ele aguenta? Sangue começa a escorrer, e a senhorita se espanta, gritando: Zhuofan! O prota sangra pelo rosto, enquanto Qin Tian observa a cena, ironizando: Zhuofan, eu estava me perguntando que carta poderosa você estava escondendo até agora, apenas para descobrir que há um movimento que te aleija, apenas para me derrotar. Seu corpo está tão devastado. A cena mostra o prota em frangalhos, e Qin Tian sorri, zombando: que você mal consegue ficar em pé? Você pode ter obtido poder por agora, mas ainda assim será o suficiente? O soco do prota aparece à frente do rosto dele. Uma explosão extremamente grande ocorre, e o pessoal fica todo boquiaberto. O mestre do estado regente se espanta. É mostrada a fumaça, e Qin Tian começa a sair do meio dos escombros, limpando o sangue do rosto e refletindo: o que foi isso? Muito rápido. Que força foi aquela? O canalha claramente está nas últimas. Então por que ele ainda tem tanta força? E cogita: espera, por que eu estou com medo? Ele balança a cabeça,
cerrando os dentes e dizendo a si mesmo: de jeito nenhum. Eu sou o presente do céu na terra. Sou o rei legítimo. Como eu poderia sentir medo? Mas ele se espanta com o soco do prota pensando: hã? O prota acerta-o pelas costas. Ele cospe sangue pensando: desgraçado. Quando ele cerra os dentes e pensa: humilhação. Zuo Fan, você tem que morrer. Uma explosão acontece, e King Tian sobe ao alto, preparando um poder e bradando: corpo de diamante dos 9 dragões, garra empoderada do dragão. O prota observa o dragão surgir, e o encara sem demonstrar reação. E o Lin Xuanfeng, observando a cena, abre um sorrisão, declarando: é a técnica de nível terra, corpo de diamante dos 9 dragões. Agora ele morre de vez. O prota encara a técnica, enquanto King Tian berra: bastardo, você está preso no arranjo, não tem como escapar, vá para o inferno. E o prota prepara um soco, contra-atacando e acertando o rosto de King Tian. Ele fica todo deformado, cuspindo sangue e voando para cima. O pessoal fica todo boquiaberto e assustado, enquanto o corpo de King Tian voa. O prota aparece rapidamente perto dele, lançando um soco no abdômen dele e jogando-o contra o chão. E o Lin Xuanfeng fica boquiaberto, comentando: que rápido! O corpo de King Tian vem para cima deles e eles fogem gritando: corram! Uma explosão extremamente grande ocorre. A cena mostra os 3 observando do alto, e o Yu Yushan questiona: como? Como pode? E reflete: não tocamos nem mesmo em um fio de cabelo de Zuo Fan, mas estamos prestes a sermos destruídos? Ele fica incrédulo, observando o prota e ponderando: até mesmo o mais poderoso, o dragão do apocalipse, Huangpu King Tian, ele está segurando? O prota faz um gesto e ele pensa: merda, como devemos derrotar isso? O prota encara. Os 3 ficam com medo. Um deles se espanta com um barulho no chão. King Tian sai do meio dos escombros, ensandecido, e eles gritam: jovem mestre! E o Lin Xuanfeng alerta: jovem mestre, o poder dele é surreal. Temos que bater em retirada. E o prota sente: o raio roxo está fora de controle. Se continuar desse jeito... E o Lin Xuanfeng insiste: temos que sair. Caso contrário, todos seremos enterrados aqui. E o King Tian rosna: besteira. Enquanto eu estiver aqui, falhar é impossível. Eu nunca reconheci a derrota em toda a minha vida. Ele fica trêmulo enquanto Yu Yushan pondera: irmão, dê uma boa olhada e não force a situação. E daí que você sempre venceu, você está perdendo agora. O que mais importa o que você pode fazer, quando até mesmo a técnica do nível terra falhou. Ele olha para King Tian, que ajeita o seu nariz pensando: irmão, você foi reconhecido por todos, não precisa se forçar tanto. Você apenas pode culpar ele por ser a merda de um monstro. E o King Tian cerra os dentes com raiva e afirma: esse canalha, este jovem mestre é invencível. Ele encara o prota, que encara de volta e declara: ninguém pode me derrotar. Ele grita: ninguém. Uma cauda de dragão surge e Yu Yushan pergunta: o que é essa coisa? E o jovem mestre do pavilhão Qianlong grita: aquilo de novo. O que Huangpu King Tian tem crescendo dele? A cena mostra um dragão e o mestre Fang reflete: essa coisa? Ele olha para o mestre do estado regente e o mestre do estado regente quebra a xícara, praguejando: seu desgraçado, ele perdeu a cabeça, ele está mostrando para todos. E o mestre Feng pondera: neste momento, se o jovem mestre não usar aquilo, receio que não seremos capazes de matar aquele monstro. E o cara logo atrás diz: apenas espero que em sua aparição, depois de 1000 anos, não haja ninguém aqui capaz de reconhecê-lo. E o prota reconhece: alma veia do dragão? Todos se espantam ouvindo isso. E o mestre Fang conclui: certamente, e acusa: Huangpu Tianyuan, sua insolência não tem limites. A família imperial lhe ordenou proteger a cidade do dragão aprisionado, mas, ainda assim, você secretamente pegou uma alma veia do dragão, da veia do dragão da família imperial? Você está planejando uma rebelião? E o Yunhai questiona: alma veia do dragão? Irmão, o que é isso? E o do Gufeng explica: exceto pela família imperial, muitos clãs pequenos e até mesmo os de primeiro grau
nunca ouviram falar disso. As almas veias do dragão são a salvação da família imperial, pois elas nutrem e trazem prosperidade para o Império Tianyu. Isso é de importância nacional. Mover a veia do dragão traz grandes mudanças para o mundo. Até mesmo o terceiro pilar, o sumo sacerdote, disse que aqueles que manuseiam a veia do dragão têm em suas mãos o destino da terra, e é por isso que o Estado Regente foi encarregado de protegê-la. E prossegue, primeiro porque o Estado Regente e a família imperial de Tianyu são relacionados e dignos de confiança. Segundo, apenas as 7 casas têm o poder para defender e prevenir qualquer rebelião almejando ela. Mas agora, então, essa alma veia do dragão pertence à família imperial de Tianyu, mas Huang Pu Qingtian ousou revelá-la. Isso é o mesmo que o Estado Regente admitir usá-la para si mesmo e usurpar a família imperial. E o outro alerta: Ei, pare de falar besteiras. E se eles te ouvirem? E o mestre do Estado Regente pondera: Isso é um caro ato de traição. O dragão divino Fan Qiubai tem o direito de nos destruir aqui e agora. Não unimos as 7 casas, e nosso poder ainda não está apto a desafiar a família imperial. Se uma guerra começar, o Estado Regente está acabado. Aquele filho da puta. E o mestre Leng argumenta: Senhor Fang, você está errado. As almas veias do dragão são a fundação da nossa nação. Mas isso não significa, de forma alguma, que queremos nos rebelar. Estamos apenas seguindo nosso dever, baseado no decreto de Vossa Majestade. E o mestre Fang, enraivecido, retruca: por acaso Vossa Majestade lhe disse para pegar uma alma veia do dragão para seu próprio uso mesquinho? Ele faz um barulho de desgosto e ameaça: Senhor Leng, é melhor você me dar uma merda de uma boa razão do porquê eu não devo decorar a cidade do dragão aprisionado com suas cabeças. O mestre Leng encara-o, questionando: Senhor Fang, você sabe qual o dever do Estado Regente na cidade do dragão aprisionado? E o mestre Fang responde: proteger a veia do dragão. E o mestre Leng fecha os olhos indagando: então você sabe por que a protegemos? Talvez pelo medo dela ser roubada? E o primeiro-ministro Zhuge explica: as 9 veias do dragão de Tianyu foram seladas na cidade do dragão aprisionado pelo primeiro sumo sacerdote, para o futuro e prosperidade do Império. Mas os dragões dentro das veias do dragão são uma força implacável, e assim que quebrarem o selo, eles irão desencadear mortes e destruição sem fim. As pessoas sofreriam e o caos reinaria. É por isso que o Estado Regente é encarregado de defendê-la. Em vez de falar que é para proteger das pessoas gananciosas, é mais para prevenir que as veias do dragão colapsem e causem devastação. O mestre Leng cumprimenta-o concordando: o primeiro-ministro está precisamente correto. Olhando para trás, ele sorri, comentando: a veia do dragão é tirânica. Apenas o grande ancestral de Tianyu conseguiu fazer uma das almas veias do dragão aceitá-la. Depois da morte do grande ancestral, ninguém conseguiu fazê-la ceder. Afinal, por estarem seladas na cidade do dragão aprisionado, ao longo de milênios, muitos cobiçaram seu poder, mas em vez disso, foram devorados. Senhor Fang afirmou que as pegamo-as para nosso uso privado, o que é absolutamente ridículo. Se as dessemos para o Senhor, você aceitaria? Na sua capacidade como um dragão divino, o pico do poder do Império, o quão confiante você está de seu sucesso? Se nem mesmo o Senhor ousa, como iríamos? E o mestre Fang cogita: digno de ser o conselheiro de Huang Pu Qingtian. Sua língua é certamente afiada. Se o que ele disse for verdade, então o Estado Regente não conseguirá controlar uma alma veia do dragão? E questiona: então, Senhor Leng, me explique. E estendendo a mão, berrando: por que seu jovem mestre está atualmente em posse dela? E o mestre Leng responde: o que há para explicar? Com um olhar sombrio, ele esclarece: a alma veia do dragão escolheu seu mestre. Não é óbvio? E o mestre Feng, com raiva, questiona: o que você disse? E o mestre Leng estende a mão, explicando: o Estado Regente sempre teve pessoas pacíficas e diretas, enfrentando qualquer dificuldade sem ajuda, não querendo deixar o mundo ver nosso sofrimento. Mas,
Já que o Sr. Feng insiste em saber, eu irei explicar para dissipar qualquer desentendimento futuro. Ele levanta um dedo e narra. Tudo começou há 2 dúzias de anos, com a ressurreição dos 9 dragões. Nossos veneráveis foram incapazes de pará-los, sofrendo grandes baixas, mas fomos abençoados com um jovem mestre que tinha talento excepcional. A alma veia do dragão o escolheu como seu mestre, poupando o mundo de sua ira. Ele toca a testa e fecha os olhos, acrescentando: mais tarde, nos demos conta de que era impossível selá-la novamente, e já que estava ficando calmamente com o jovem mestre, simplesmente a deixamos. Se a forçássemos de volta no selo, temíamos que as outras 8 almas veias do dragão usariam a chance para escaparem também. Isso seria o fim de Tianyu. E o mestre Fang pensa: que besteira de insurreição de veia do dragão. Acha mesmo que vou acreditar nisso? E questiona: então, por que você não relatou o ocorrido? E cogita: quem, além de você, sabe o que diabos realmente aconteceu naquela época? Você pode simplesmente falar o que quiser. E o mestre Leng estende a mão, justificando: relatar, Sr. Fang? Como um oficial da corte, você não percebe? Ele fecha os olhos e prossegue: isso traria suspeitas, e quem saberia o quão distorcida a verdade se tornaria? As circunstâncias de hoje me forçaram a revelar isso para o Sr. Fang. Nós esperávamos ter que aguentar esse desastre em silêncio, e apenas lamentaríamos por nossa grande perda em nossos corações. E o mestre Fang fica com raiva, enquanto o mestre Leng sorri, afirmando: preferiríamos aguentar a dor e o tormento do que receber suspeitas e desrespeito pelo que era apenas esperado de nós. E o primeiro-ministro Juji sorri e pensa: Leng Wushang é um verdadeiro utilizador de palavras. Esse movimento não apenas esclarece suas suspeitas, mas também blasfema a família imperial. Ele mostrou que eles foram devotados, aguentando toda a dor, enquanto também fala do mal do império de duvidar de seus leais servos. Atacar eles agora só vai pintar a família imperial como vilã, além de serem criticados por machucarem seus compatriotas, fazendo com que a família imperial perca a fé do povo. Isso não é nem a metade. Leng Wuchang torceu tudo ao falar que a alma do dragão quebrou o selo e aceitou Huangpu Qingtian como seu mestre. Isso também ajudou a plantar a semente no coração das pessoas, que a família Huangpu, do estado regente, vai substituir a família Yuan de Tianyu no comando do império. O mestre Fang cerra os dentes e acusa: Senhor Leng, você é um verdadeiro demagogo. E o mestre Leng, fechando os olhos, responde: você me dá muito crédito, estou apenas relatando os fatos. Ele ri, enquanto o mestre Fang se vira e conclui: as profecias do terceiro pilar nunca estiveram erradas. Aquele que controla as almas da veia do dragão, controla o mundo, e já que esse é o caso, o pirralho Huangpu Qingtian deve morrer. E o prota encara o dragão. Ele cerra os dentes, e dando um passo, Qingtian provoca: ó, você ousa vir até mim mesmo sabendo o que uma alma veia do dragão consegue fazer? Então morra. E brada: nem mesmo meu pai pôde subjugar uma alma veia do dragão enquanto eu o fiz na minha infância. Você sabe o que isso significa? Eu sou o presente de Deus para este mundo. Você não está lutando comigo, mas sim com o destino do próprio céu. O único resultado que você terá nessa batalha será a morte. E o prota cerra os dentes, retrucando: então é por isso que aqueles crocodilos lhe obedeceram? Então esse é o seu legado? A alma veia do dragão? O mestre sobre a terra que ninguém ousa desobedecer? O direito de um rei? De fato, providência mesmo. Ele encara-o questionando: mas e daí? Explodindo em aura, ele brada: eu sou o dragão demoníaco. Eu ascenderei para os 9 céus se for necessário. Nem pense que seu insignificante rei dragão da terra, um dragão sem coroa, pode ficar no meu caminho. E o Qingtian fica trêmulo, mas, sorrindo, elogia: muito bom, muito bom. Com um olhar louco, ele declara: então eu devo tomar o lugar dos céus e erradicar do mundo uma formiga que ousa desafiar a autoridade do rei. Ele lança a mão para o chão, utilizando o corpo de diamante dos 9 dragões, garra empoderada do dragão da terra. Um poder enorme surge.
O prota se espanta com o brilho abaixo dos pés, e então voa. O dragão enorme aparece vindo contra o prota, e o Lin Xuanfeng exalta. Tanto poder! Eu sabia que o jovem mestre era o maior presente do céu na terra. Ele é invencível sob o céu. Esse bastardo está acabado. E o mestre Fang pondera. A alma veia do dragão é uma verdadeira combinação com uma arte marcial de categoria terra. Tal poder torna o resultado óbvio. Huangpu Qingtian realmente é o primeiro em sua geração. O prota prepara um contra-ataque. E o Qingtian gargalha, proclamando: Zhuo Fan, o céu me fez rei. Eu sou a nova ordem mundial. Por ousar ir contra mim e desafiar o céu, você deve morrer. Você deve morrer porque eu desejo isso. É a vontade do céu, o seu destino. E o prota, preparando o contra-ataque, berra: Vá se lascar. Eu sou o único que decide meu destino. Quem morrerá hoje é você. Ele prepara um ataque, anunciando: técnica demoníaca, terceiro movimento, grito do dragão necrótico. E o Qingtian, observando o ataque, questiona: uma mera arte marcial sonora de categoria profunda? Como poderia ela ir contra minha alma do dragão e arte marcial de categoria da terra? Ele gargalha e zomba: você está nas últimas. Essa é uma desesperada tentativa de um idiota sem esperança. Mas ele se espanta. O ataque se forma na águia, e ela berra. E Qingtian pergunta: o que é isso? A águia aparece e o prota sentencia: essa é a sua perdição. E o mestre Gil alerta: essa onda sonora está especificamente alvejando a alma veia do dragão. Zhuo Fan a transformou em um pássaro relâmpago, e ele colocou todo o seu raio roxo dentro dela. E o Qingtian rosna: a alma veia do dragão é o símbolo de um rei que nenhum ser neste mundo ousa desafiar. Seu raio roxo é nada, não é nem consciente. Alma veia do dragão, destrua ele. O dragão parte para cima, e o prota responde: o raio roxo está abaixo da alma do dragão, idiota ignorante. Sem falar que tem mais do que apenas raio roxo dentro. É mostrado o fogo azul e o prota ordena: mate-o, arte marcial de categoria terra. Ele utiliza a fênix do trovão devorador dos céus. A fênix vai para cima do dragão, acertando-o. Qingtian se protege da explosão, e então observa o dragão sendo perfurado pelo poder do relâmpago, e trêmulo pensa: como isso é possível? Ele é pego por um poder e se espanta. A águia vem para cima deles, e os caras se viram gritando: corram, jovem mestre! E o Qingtian cerra os dentes refletindo: eu estou destinado a governar, o presente do céu na terra. Como pode haver nenhum homem capaz de me derrotar? De nenhum jeito. Ele observa a águia. Uma explosão extremamente grande ocorre, e o pessoal é jogado para longe. A fumaça levanta. É mostrado o prota completamente cansado, que declara: acabou. O prota observa o chão e então pousa. Todo trêmulo, ele sente uma dor enorme, cospe sangue e fica completamente debilitado. Ele então se levanta novamente, caminhando em direção ao pessoal. E o Yu Yushan indaga: droga, quem imaginaria que Zhu Fan manteria tanto poder para aniquilar os outros? O jovem mestre tomou o ataque de frente e receio que... Ele então se espanta com a sombra do prota chegando perto e brada: os 300 que estão aí fora, desfaçam a droga do arranjo e venham nos salvar. Eles berram: desfaçam o arranjo. A cena mostra o pessoal do lado de fora observando, e alguém brada: eu proíbo isso. E o prota fica com olhos arregalados, e o mestre do pavilhão Qianlong questiona: ele ainda está vivo? Ele sofreu o impacto de todo aquele poder. Nenhum perito no reino divino conseguiria aguentar aquilo. Como diabos? É mostrado Qingtian com uma garra de dragão. O mestre Fang se espanta. É mostrada a garra transformada. E o mestre Fang se vira gritando: como isso é possível? Para ser capaz de transformar, ele teria que ter treinado o corpo de diamante dos 9 dragões até a perfeição. Mas ele ainda está no primeiro estágio. Como ele fez isso? E o mestre Leng ri, comentando: um pequeno caso de talento. E o mestre Fang pondera: o talento de Huangpu Qingtian chegou num nível tão monstruoso que ele pode se transformar, até mesmo antes, de aperfeiçoar o corpo de diamante dos 9 dragões.
Se esse for o caso, quando ele aperfeiçoar o corpo do diamante dos 9 dragões, nem mesmo aquele seria páreo para ele. Isso marcará o dia em que o Estado regente se tornará a família governante. E o mestre Leng, fechando os olhos, declara: parece que o vencedor foi finalmente decidido. E o Qin Tian salta, lançando uma palma contra o Prota, que se espanta e utiliza a garra do dragão espectral. Mas Qin Tian agarra a mão dele, advertindo: nem pensar. O Prota perde um braço, ficando completamente abismado. Ele olha para o lado e a senhorita Lu fica completamente amedrontada com a cena, enquanto a senhorita Chuchu berra: Zuofan! E o Prota sente dor, cerrando os dentes. Ele então utiliza a asa para atacar Qin Tian. Ele agarra a asa facilmente e avisa: eu já te disse. O Prota fica trêmulo enquanto ele arranca uma das asas do Prota, que sente muita dor. Ele aperta o punho, e o Yun-hai brada: irmã! A senhorita Lu desmaia enquanto Qin Tian sentencia: você não tem chance. O Prota fica trêmulo e Qin Tian pisa na asa dele. Enquanto isso, o mestre Leng sorri, constatando: fim de jogo, ele está acabado. Essa foi por pouco. Sorrindo, ele prossegue: não previ que ele tivesse tanto daquele estranho raio roxo. Se não fosse por esta última carta do jovem mestre, receio que tudo teria sido em vão. A glória do Estado regente iria para o fundo do poço e os vassalos não mais nos adorariam. O primeiro-ministro Juji olha para trás e o pessoal declama: lutar contra o Estado regente é lutar contra os céus. O único resultado é a morte. O mestre Leng ri, enquanto o primeiro-ministro Juji observa: que pena. Com a habilidade do garoto, se ele não tivesse sido tão imprudente e nem perdido a razão, ele teria uma chance de vitória. E o mestre Leng ri, retrucando: primeiro-ministro, é assim que você pensa? Não há IC neste mundo. Falhar significa aniquilação. E o primeiro-ministro Juji lamenta: eu apenas lamento a perda de um talento. Uma pena ele morrer desse jeito. Naturalmente, ele apenas pode culpar a si mesmo por este resultado. E o mestre Leng afirma: primeiro-ministro, você tem razão. Ele trouxe isto para si mesmo. Nós, os planejadores, tememos perder a cabeça e acabar cavando nossa própria cova. A cena se volta para o Prota cuspindo sangue. E Qin Tian afirma: Zuofan, sua própria existência é uma ameaça para mim, mas agora tudo está acabado. E o Prota rosna: Huangpu Qin Tian. Com um olhar louco, ele ameaça: você ousou tocar na Ninger. Eu vou te matar. E o Qin Tian reflete: ainda há espírito de luta nele. E questiona: oh, sério? Mas como você pode me matar agora que está sob meus pés? Ele prepara um ataque, lançando-o contra o Prota e brada: morra! O ataque chega perto. O Prota encara-o, utilizando o olho. Ele ataca, quebrando a matriz. Qin Tian olha para o lado, vendo seu ombro cortado. Ele fica completamente espantado, indagando: o quê? O que acabou de acontecer? Como? É mostrado o buraco na matriz. Ele observa e é mostrado o Prota, que encara-o, cerrando os dentes e cogitando: não acredito que eu não consigo matá-lo. Se esse é o caso... Ele então parte, e Qin Tian se espanta e alerta: não! Ele lança um ataque, concluindo: ele quer fugir. O Prota encara o ataque. A cena mostra uma águia. O Prota troca de lugar com a águia e uma explosão enorme acontece. Qin Tian se espanta, ele cerra os dentes e o Prota utiliza o anel, retirando o pássaro e partindo. E o Qin Tian observa a cena, ordenando: não ouse! Ele tenta partir, mas cospe sangue, e perdendo as forças, ele olha para a frente, praguejando: droga! E berra completamente enlouquecido: droga! O pessoal no lado de fora observa a cena. O mestre Fang fecha os olhos e o mestre Leng pondera: o garoto é bem mais traiçoeiro do que eu imaginava. E o primeiro-ministro Juji sorri provocando: senhor Leng, me parece que o garoto escapou com vida, e seu plano meticuloso falhou. Ele ri. E o mestre Leng se vira, respondendo: primeiro-ministro, agradeço por sua preocupação, mas... Com um olhar demoníaco ele afirma: eu levei esse resultado em consideração.
Com ele no seu leito de morte, ele é como um peixe num barril, esperando para ser esmagado. E o primeiro-ministro Juge sorri, replicando: "Oh, não fique tão confiante, Sr. Lang. Esse garoto é um verdadeiro fazedor de milagres." Ele ri. O mestre Lang observa a matriz. A cena mostra um corvo e vários deles voando nos corpos mortos. Qin Tian fica sombrio. Ele cerra os dentes, praguejando: "Droga, Juofan!" E o Yoyushan observa-o chamando: "Jovem mestre." É mostrado Yanfu e Qin Tian observa-o questionando: Que sorte a de vocês! Tantos morreram, milhares de peritos no reino celestial, mas vocês, idiotas, no reino do forjamento de ossos, e o Yanfu, os insetos, ainda respiram. Eles se ajoelham, suplicando: "Jovem mestre, me perdoe." Todo trêmulo de medo, ele confessa: Nós tememos aquele monstro, e fugimos antes de o arranjo ser ativado." Então Qin Tian observa-os, constatando: "Então vocês sobreviveram." O Yanfu fica trêmulo, e o Yan Bangui repreende: "Yanfu, você é a vergonha do Vale do Rei da Medicina. Aquele monstro matou o seu mestre, e quando você teve a chance de emboscá-lo, o que você fez? Você escolheu o caminho de um covarde. Jovem mestre, eu falhei em ensinar a um júnior. Se você deseja puni-lo, faça-o. Uma desgraça como ele merece morrer para evitar nos difamar." E o Yanfu aperta o punho, pensando: esse bastardo. Para manter as aparências do Vale do Rei da Medicina, ele ouve as ordens de Huangpu Qintian e puxa o saco do Estado Regente. A aparência será mantida, e as duas casas ficarão mais próximas do que antes. A posição do novo mestre do Vale do Rei da Medicina também será assegurada. E o Qin Tian olha para ele e ele, todo trêmulo, pensa: faça isso, apenas me sacrifique. E o Qin Tian observa e decide: está bem, perdemos muitos nessa batalha e precisamos de toda a ajuda possível. Não podemos ter Yanfu, um alquimista raro, morto. Vai ser uma grande ajuda para nós, agora que ele está vivo. E o Yan Bangui agradece: a piedade do jovem mestre é sem fim. Me deixa agradecer 1000 vezes no lugar do meu júnior. E olhando para Yanfu, ele ordena: Yanfu, o que você está aí parado? Agradeça ao jovem mestre por sua piedade. É tudo graças à generosidade do jovem mestre que você não foi punido. E o Yanfu agradece: obrigado, jovem mestre, por vossa clemência. Obrigado, irmão sênior, por seu cuidado. E o Qin Tian, com raiva, ordena: certo, por que vocês não cuidam das feridas deles? A cena se volta para mais à noite. O Yanfu entrega uma pílula e Qin Tian elogia: esse garoto tem bons olhos para saber a quem dar a pílula primeiro. Ele então prepara para tomar a pílula e, tomando-a, reflete: agora que Juofan escapou, vai ser difícil encontrá-lo na vasta extensão da Montanha Fera Soberana. Esta é a última placa de jade que o Sr. Lang me deu, me avisando repetidamente para nunca abri-la, exceto se eu estivesse sem opções. Mas agora, ele observa a jade, abrindo-a e cogita: eu realmente não tenho mais nenhuma opção. O que será que o Sr. Lang preparou por último? Que tipo de truque engenhoso podemos usar? Ele então se espanta e, apertando a jade, compreende: entendi. Sr. Lang é um verdadeiro gênio para levar até mesmo isto em conta. Ele gargalha e comemora: Zuofan, não importa o quão astuto você seja, você não vai escapar das minhas garras. Ele se espanta quando alguém pergunta: ah, isto é? Ele observa Yanfu, que fica com um sorrisinho. Qin Tian, percebendo isso, chama: Yanfu, o que você está fazendo? O Yanfu fica com medo e trêmulo se vira respondendo: ah, nada, nada. E o Qin Tian, olhando-o, indaga: o que você está segurando? Me mostre. E Yanfu fica com medo e, correndo em direção a ele, parabeniza: parabéns, jovem mestre. Com um sorrisinho, ele mostra o anel, informando: eu encontrei as pílulas saco transbordante, todas as 4. E o Qin Tian pergunta: ó? Ele observa os frascos e questiona: onde você as encontrou? E ele aponta, relatando: ah, jovem mestre, eu peguei daquele braço. Eu pensei. E o Qin Tian conclui: aquele não é o braço de Juofan?
Você encontrou ele bem rápido, e até sabia que era dele? Será que você esteve observando nossa luta, esperando o momento certo para roubar nossos espólios? E o Yan loucamente abaixa a cabeça várias vezes, negando. Eu não ousaria. E o Qin Tian, soltando uma aura, acusa. Você não ousaria? Então como você explica os selos faltantes nos 4 frascos? Você planeja trocar as pílulas, é isso? E ele implora. Jovem mestre, por favor, eu só queria confirmar que eram verdadeiras. Como um alquimista, eu não consegui segurar meu impulso ao ver uma pílula de 8º grau. E o Qin Tian observa Yan Fu se borrar nas calças de medo e adverte. Ouça, deixe o resto das coisas como estão por agora, mas lembre-se, os únicos itens que lhe é permitido usar são aqueles que eu te der. Caso contrário, você nem estará permitido a olhar, entendeu? E o Yan Fu abaixa a cabeça rapidamente, concordando. Sim, sim, eu levarei isso até o coração, jovem mestre. E o Qin Tian provoca. Vocês viram? Ele estende os frascos, declarando. Eu lhes disse, todas as pílulas que perdi um dia retornarão para mim. Os 3 se espantam, exclamando, pílula saco transbordante, e o mestre do estado regente vibra. Boa, filho! E pondera, já que tem 4 frascos, não importa o que, eu, o mestre do estado regente, certamente conseguirei uma também. Ele então joga os frascos para os 3, que se espantam. O mestre do estado regente fica espantado com a cena, enquanto Qin Tian estende a mão, sorrindo e convidando. Peguem, vamos caçar Zhuo Fan juntos. E o pessoal questiona. O quê? E o mestre do estado regente estranha. Desde quando esse pirralho é tão generoso? E o Qin Tian afirma. Lembrem-se, estendendo as 2 mãos em um gesto de controle, diz. O futuro do mundo é nosso. Os 3 observam pensando. Isso. E o Yu Yu Shan observa o frasco refletindo. Ele está forçando a gente a escolher um lado. Se o seguirmos, a estrutura e os interesses das casas vão mudar. Eles se entreolham e cogitam. Mas se recusarmos, como Huangpu Qin Tian lidará conosco? E o Qin Tian cerra os dentes e o pessoal cumprimenta-o, agradecendo. Nós agradecemos ao jovem mestre pela sua generosidade. E o Qin Tian ri e gargalha que nem um doido, enquanto o mestre do estado regente cerra os dentes de raiva, pensando, seu pequeno bastardo, ele está fortalecendo sua posição. Quando a hora chegar, ele vai tomar meu trono. Se isso continuar, logo o pirralho voltará com a cabeça de Zhuo Fan e ganhará grande mérito, maior de todos. E o que será de mim, então? Ele indaga. Senhor Leng, o quão certo você está do seu plano de acabar com Zhuo Fan? E o mestre Leng toca o queixo, respondendo. Se fosse outro, eu garantiria agora mesmo. Mas devido ao quão ardiloso ele é, só posso garantir 90%. E o mestre do estado regente pensa. 90%? Tal garantia é insana. Senhor Leng, que tipo de plano você tem para ter tanta certeza? Ele fecha os olhos. O mestre Leng observa-o e fecha os olhos pensando. Entediante. Não importa quem seja o mestre do estado regente. Isso não me afeta em nada. Agora Zhuo Fan é o único problema. Escapar dos meus planos à prova de falhas? Ele é o primeiro. Então, Zhuo Fan deve morrer. E o Qin Tian sorri, instruindo. Certo, agora que tomaram sua decisão, se apressem e tomem-na. Depois que alcançarem o reino divino, nós alcançaremos aquele peste. E o Yu Yu Shan fecha os olhos, questionando. Jovem mestre, não sabemos onde começar. Por acaso você sabe onde ele está? Mas ainda assim, por que não vamos atrás dele agora, em vez de esperar para avançarmos? E o Qin Tian fecha os olhos, rindo e explicando. Zhuo Fan está nas últimas. E ele fará questão de que ninguém consiga encontrá-lo, nem eu mesmo. Mas o Sr. Leng sabe que mais cedo ou mais tarde, ele aparecerá em um certo local, e é lá que esperamos por ele. Abrindo os braços, ele prossegue. Com ele cuidando de seus ferimentos, não seremos perturbados por um tempo. É a nossa melhor chance para reforçar nosso poder. Quando tudo estiver definido e emboscarmos ele, ele não terá como escapar. E o Yu Yu Shan conclui. Se o Sr. Leng disse isso, então deve ser verdade. Certo, vamos começar a cultivar então. Yan Fu, você estará responsável pela vigília. E o Yan Fu confirma.
Sim. A cena então se passa para meio mês depois. É mostrada a águia toda fofinha, observando. Ela olha para o Prota, que é mostrado no chão. Ele abre os olhos e ela pia. E o Prota sorri para ela, tranquilizando. Não se preocupe, desde que a cria de sangue esteja segura, eu não morrerei, mesmo que eu perca meu coração. Por quanto tempo estive inconsciente, Shao Rei? Ela pia para ele, e o Prota constata. Apenas meio mês? Bem, há tempo. Venha, é hora de resolver um débito. Ela pia, indo à frente dele, preocupada, e o Prota toca a cabeça dela, afirmando: Não ache que seu velho vai para a cova ainda. Eu tenho mais do que um braço forte. Tenho uma cabeça astuta nos meus ombros, Shao Rei. Pelos meus cálculos, não terei nem que levantar um dedo para matá-los. Ele ri, partindo e prometendo: Eu não perdi meu braço direito por nada. Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!